Pessoal, bem-vindos ao canal, tá? Este é o vídeo a respeito da fonte, né? A fonte ajustável, tá? A fonte caseira, né? Tá? Eu disse que eu ia mostrar e tô trazendo esse vídeo para vocês hoje aqui, tá bom? Eu vou desmontar, vou mostrar aqui como é que foi feita a placa interna, tá? Vou falar a respeito do circuito ali, é coisa bem simples. Eu peguei esse esquema na internet, tá? E montei, né, em casa essa fonte, tá? Fica no vídeo aí que eu vou estar mostrando para vocês aí, tá? Como é que foi construída para vocês fazerem também aí em casa, na casa de vocês aí, né? Quem tiver interesse em fazer, tá? É muito simples e muito bacana, tá? Essa fonte, para vocês terem uma ideia, eu carrego até bateria de carro, tá bom? Fica no vídeo aí. Pessoal, então essa aqui, ó, é a fonte, né? Ajustável, que vocês já conhecem aí no canal, né? Tá? Para quem tá assistindo o vídeo agora, ainda não viu os outros vídeos, né? Ela já foi apresentada aqui no canal, né? Já usei ela em outro vídeo, tá? Então, inicialmente, essa fonte aqui, ela foi iniciada, vamos dizer assim, né? Através de uma sucata de no break, tá? Originalmente era um transformador de 24 volts, tá? Só que ele queimou o transformador. Não deu tempo de terminar o projeto, eu tive que conseguir um outro transformador. Aí eu acabei colocando um transformador de 12, né? Que ele acaba dando um pouquinho mais de 12 volts, tá? Eu aproveitei aqui, a única coisa que eu não aproveitei foi a parte da frente. Ele tinha uma carcaça de plástico aqui na frente, né? Eu não aproveitei, resolvi fazer no metal mesmo. Ficou meio, vamos dizer assim, meio bruto, né? Meio rústico assim, mas eu falei, vou deixar desse jeito mesmo, não vou me importar muito com o acabamento não. Então eu acabei usando a carcaça de metal mesmo, né? A lata, né? Da estrutura do no break, né? Para poder fazer, né? Eu vou ligar aqui o botão, ó. Essa fonte também originalmente acabei colocando só um voltímetro, que é igual aquele que a gente fez o reparo aí no canal, né? É esse aqui, ó, tá? Eu acabei usando um desse, tá? Ponta cabeça aqui. Acabei usando um desse aqui, né? Inicialmente, e depois eu comprei esse com um amperímetro já, tá? Né? Aí eu acabei fazendo a substituição aqui. E esse é bacana que ele mostra quanto está consumindo ali, né? Essa fonte aqui, pessoal, ela não tem ajuste de corrente, tá? Ela é só ajuste da voltagem mesmo, tá? Esse foi meu primeiro projeto, tá? Essa fonte aqui já tá comigo já faz uns 6 anos para mais, viu? Tá? Foi meu primeiro projetinho que eu arrisquei fazer na parte de eletrônica, né? Então aqui, ó, ela ajusta a voltagem, ó, se vocês forem observar lá, tá vendo? Depois a gente vai testar aqui uma carga nela aqui, só para vocês verem funcionando, né? Tá? Eu vou estar mostrando aqui por dentro como é que ficou, ó. Tá? Essa é a placa, ó. A placa ficou meio grande, tá? Como eu disse, foi a primeira placa que eu corroí, tá? A primeira placa de circuito impresso feita por mim foi essa aí, tá? Certo? Aí lá atrás tem um cooler, ele fica sempre ligado, tá? Tem um coolerzinho lá o mesmo cooler da máquina de solda, é um cooler do Xbox, né? Duplo, tá? Ele puxa, né? Puxando o ar para fora, tá? O ar quente para fora, né? Tá? Certo? Do outro lado aqui, ó, eu vou virar ela um pouquinho, ó. Vou desligar ela aqui. Do outro lado aqui, ó. Então vocês veem aqui na parte de trás o transformador, tá? Esse componente aqui é o regulador de tensão, tá? É um LM338, tá? Ó, eu vou mostrar para vocês aqui em detalhe, ó, tá? Ó. Então aí tá o LM. Ele é quem faz a regulagem aí da voltagem, tá? Esse componente, esse carinha aí, tá? Aqui eu aproveitei e fiz uma gambiarra aqui no dissipador. Esse é um dissipador de processador, né? Olha lá. Eu usei ele para ponte retificadora, tá vendo? A ponte ela fica ali, ó. É uma KBPC, não sei se dá para ver aí, ó. É uma KBPC, mas a gente consegue ver aqui. Acho que não vai dar pra ver, mas é uma KBPC 3010, tá? Então é uma ponte retificadora de 30 ampere, tá? Eu coloquei essa porque é o que eu tinha na época. Então eu acabei colocando essa aí. A fonte não dá tudo isso, tá? A fonte ela dá só 10 ampere, tá?
né? Certo? E então é isso, ó, é o transformador, é a ponte retificadora. Então, do transformador vem para a ponte, retifica, certo? Aí entra aqui na placa, né? Certo? Passa pelos capacitores e depois é feita a ajustagem, né? Através dos outros componentes aí, através do LM, através dos transistores de potência, né? Que são 2 chips, tá? Deixa eu até ver se eu consigo ver aqui. Mostrar para vocês lá. São 2 chips, tá? Esse foi o primeiro projetinho, tá, pessoal? Ele tem um controlador, um regulador, é um 7805, que ele alimenta o cooler, tá? O cooler ele tá em 5 volts, tá? Ele é de 12, mas está em 5 volts. Para não fazer barulho, tá? Eu quis colocar em 5 volts para não fazer muito barulho, né? Então ele tem um regulador, um, um, um transistor, né? Que faz aqui a regulagem, né? É um regulador de tensão também, só que ele é fixo, né? Ele é um 7805, tá? Certo? Esse chip, pessoal, é um chip 147, tá? Ele é um transistor de potência, se eu não me engano, é 10 amperes cada um, tá? Eu coloquei 2, tá, para garantir, tá bom? Tava falando a respeito do transistor, né? Esse transistor é um chip 147, como já foi dito, né? E ele é um transistor PNP, tá? Então eu uso 2 aqui, tá no dissipador, ó. Eu coloquei ele no dissipador de calor, dissipador de fonte, tá vendo? Tá? E foi construído dessa maneira aí, tá? Ó, ficou bem certinho ó, dentro da caixinha, né? Coube certinho os componentes, a placa, né? Deu um jeito ali de, né? E o que foi feito por último nessa fonte aqui foi a instalação do voltímetro aqui com amperímetro, tá? Então ele tem um shunt, né? É um shunt de 10 ampere, tá? É um shunt interno lá. Então é ele quem faz a saída negativa da fonte, ela passa por ele, né? Se vocês verem lá, tá vendo? Então ela entra, o cabo preto, né, aqui, tá? Ela pega lá na placa, sai aqui na saída negativa, ó. Tá os 10 ampere, né? Máximo aí 10 ampere, tá bom? Pessoal, então eu separei alguns componentes aqui para vocês. Vamos começar pelo transformador, que é o básico aqui da fonte, né? O coração da fonte é o transformador, tá? No caso dessa fonte aqui da minha fonte aqui no caso, né, a minha fonte caseira, é um transformador de 12, tá? Ele dá um pouco mais, tá? Ele dá um pouquinho mais. E como retifica, né, vamos dizer assim, ele também sobe um pouco essa voltagem, tá? Tem até uma conta que a gente faz, tá? A respeito da retificação, para a gente saber quanto que vai dar, mais ou menos. Tem que multiplicar a voltagem do transformador por 1.40, 41 mais ou menos, tá? Isso aí é mais ou menos, tá? Para a gente chegar nessa voltagem aí, vamos dizer assim, né? Então o que acontece? Nesse caso aqui é uma fonte linear, né? Essas fontes lineares, o que acontece? Elas são de eficiência um pouco mais baixa, tá? Vamos dizer assim, né? Só que, por outro lado, ela gera menos ruído, né? Então, é uma fonte que é muito utilizada para alimentar som, né? O pessoal que trabalha com som sabe disso. Então, a fonte, vamos dizer assim, um transformador retificada, ela tem uma maior eficiência para som, tá? E a fonte chaveada, ela tem uma maior eficiência? Tem, mas para alimentar outro tipo de circuito, tá? Certo? A gente vê aí que os computadores são fontes chaveadas, né? Fonte de bastante potência, no caso, né? Você entendeu? E é utilizado até hoje, né? Isso é uma coisa que vem lá do princípio da eletrônica, né? Essas fontes lineares, né? Vamos dizer assim. Então, a fonte linear, ela parte do transformador, né? Então, entra aqui a energia da tomada, vamos dizer assim, que é a corrente alternada, né? Então, aqui entra os 127 volts, né? E ele é um transformador rebaixador, né? Ele diminui a voltagem, vamos dizer assim, né?
Aqui no caso ele vai diminuir para 12, né? É o nosso caso aqui, né? Tá? Então vai sair aqui 12. Lembrando, pessoal, que o transformador é corrente alternada, tá? Então entra corrente alternada aqui, sai corrente alternada aqui. É por isso que a gente usa a ponte retificadora para estar transformando ela em corrente contínua, tá? DC, né? No caso. Tá bom? Só para deixar bem claro aí, né? Para não fazer confusão, certo? Então o que acontece? A energia que sai aqui rebaixada, vamos dizer assim, né? Então entrou aqui 127. Lembrando, pessoal, muito cuidado na hora de mexer com o transformador, na hora de ligar na tomada, tá? Porque pode ocorrer acidente, né? Você entendeu? Então, muito cuidado na hora de mexer com a energia elétrica da tomada, cuidado, tá bom? Então aqui entrou 127, diminuiu para 12, certo? O que acontece? Qual que é o próximo passo? Retificar. Se vocês verem aqui, ó, forem ver aqui, é o seguinte, ó, ele tem uma marcação, corrente alternada. Então, ó, os dois pinos na diagonal aqui é corrente alternada, tá? A corrente alternada, ela não tem diferenciação, é lógico. Se for 110, né, se for 127, um é fase e o outro é terra, né? Tá? Mas ela não tem diferenciação. Aqui, não é, vamos dizer assim, ela não difere o positivo do negativo, né? A diferenciação vai fazer a partir da retificação, tá? Então, aqui vai entrar os dois cabos da tomada, né? Do transformador, desculpa. Pode entrar da tomada também, mas aqui no caso é o transformador, tá? Vai entrar aqui do transformador, né? E vai sair daqui retificado. Então entrou 12 volt aqui, alternado, vai sair 12 volt retificado aqui. DC, contínuo, tá? Certo? Então aqui é um positivo e na diagonal aqui é o negativo, tá? Então sempre atento com essas pontes KBPC, porque é dessa maneira que funciona. Então aqui pode ver que tem um maisinho, né? E não tem o negativo. Então o negativo é o da diagonal aqui de baixo, tá bom? Isso aqui só para esclarecer para vocês aí, né? Para quem está começando aí. Eu sei que tem gente que já mexe, já sabe como é que é. Mas para quem está começando aí, vamos explicar desde o início, tá? Certo? Essa ponte retificadora aqui, ela existe em vários encapsulamentos, vamos dizer assim, né? Vários. Aqui eu tenho só alguns, tá? Então o mais comum é o pessoal fazer com diodo, né? Eles usam 4 diodos, né? Certo? Tem essas já encapsulada, pronta já, que é só ligar os cabos, né? Tem assim, que é muito comum nas fontes de computador, na entrada ali, né? Nas fontes de computador. Então vocês podem ver aqui, ó, vou mostrar de pertinho para vocês, ó. Então tem a C no meio, né? Então aqui entra o alternado no meio. Aqui do lado esquerdo, no menos aqui, é o negativo, né? E aqui o positivo. Então, entra alternado no meio, sai DC, né? Contínuo aqui nos cantos, né? Então é negativo e positivo, tá bom? Essas pontes retificadoras aqui, elas, nesse formato aqui, que é mais comum em fonte de computador, né? Elas são de baixa potência, vamos dizer assim, né? Essa aqui, se eu não me engano, é de 4 A, tá? Essa aqui já é uma 5010, ó, ela é de 50 A, tá? Então só para vocês terem uma ideia, né, de diferença aí, tá? Essa aqui, se eu não me engano, é de 4 A. Tá? É o mesmo encapsulamento. Então entra alternado no meio, negativo e positivo, tá bom? Só para estar explicando para vocês aí. Então, o processo de retificação, como é que ele funciona? Ele funciona assim, ó. Vamos colocar na ordem aqui, ó. Então é transformador, ponte retificadora e capacitor, tá? Esse aqui é o básico, tá? De uma fonte, tá? De uma fonte linear, tá? Vamos dizer assim, tá bom? Pulando aqui da ponte retificadora pro capacitor, né? O capacitor, ele tem duas informações importantes pra gente, tá? Que é a capacitância, né? E a voltagem, tá? Então, se você está trabalhando com 12 volt retificado aqui, né? Que vai entrar aqui no capacitor, e na retificação ele sobe um pouco, você tem que multiplicar, vamos multiplicar aqui para ver, ó, né? Vou multiplicar 12 por 1,41, tá? Ele vai subir para mais ou menos uns 16, 17 volt, tá? Então você tem que dimensionar o seu capacitor para cima disso. Então você tem que trabalhar aqui, eu indicaria trabalhar com de 25 volt para cima, tá? Certo? Né? Não muito alto também, porque aí acaba não tendo eficiência, né? Mas eu digo assim,
de 25, 35 volts, tá? Nesse caso aqui é 50, tá joia também, tá válido, tá? Pode ser de 50 também. E a capacitância, que nesse caso aqui é 6.800, né? 6.800 microfarads, tá? Certo? Essa capacitância, pessoal, o que eu vou indicar para vocês aí, que é o que o pessoal sempre indica. Se você vai fazer uma fonte de 10 ampere, né? Uma fonte linear para 10 ampere, você tem que ter pelo menos, vamos dizer assim, né? 1.000 microfarads para cada ampere. Então, se você tem uma fonte de 10 ampere, você vai precisar aí de no mínimo 10.000 microfarads, tá? Certo? Né? Nesse caso aqui eu usei até menos um pouquinho, que eu coloquei só 2 capacitores de 4.700, mas quase deu aí, e para mim serviu bem, entendeu? Então, mas é bom sempre, a capacitância nunca é demais, tá? Você pode colocar um pouquinho a mais, dimensionar um pouquinho a mais, tá? Que isso aí, na linguagem da eletrônica, né, é para evitar o ripple, né, vamos dizer assim, né? Tá? Então, a filtragem fica muito melhor se a capacitância for acima, né? Desses valores que eu falei aí, tá? Então, se você tem uma fonte de 10 ampere, pelo menos 10.000 microfarads, tá? Certo? O capacitor, pessoal, na hora de ligar, toma muito cuidado também, esses capacitores maiores aqui, ele tem polaridade, tá? Então, onde tem essa faixa aqui, ó, tá? Essa faixa com o zero é o negativo, tá bom? Então, tomar muito cuidado na hora de ligar, tá? Porque se isso aqui se estourar, nossa, é chato, viu? Já aconteceu comigo, assim, né? Não aqui, mexendo nas minhas coisas aqui, mas fonte de computador, por exemplo, às vezes o cara liga, tá no 110 lá, o cara não muda a chave, tá no 127, ele não muda a chave, liga no 220, aconteceu muito, né? Vira uma fumaceira lascada, né? É uma coisa muito desagradável, um cheiro ruim, né? Tá bom? Então, aqui é o básico da retificação, tá? Só para vocês ficarem por dentro aí, né? Isso aqui serve tanto para fonte quanto para máquina de solda, viu, pessoal? A máquina de solda que a gente faz aí, caseira, tá? É o mesmo princípio, tá bom? Certo? Pessoal, eu peguei uma lâmpada aqui, só para a gente estar testando aqui a fonte junto aí com vocês aí, para mostrar aqui o voltímetro e o amperímetro trabalhando aqui, funcionando, tá? Ó, eu vou ajustar aqui ela para 12 volts, tá? Certo? volts, tá? E aí a gente vai fazer o teste aqui. Ó, então eu vou estar acendendo a lâmpada aqui. Essa lâmpada é uma lâmpada automotiva, tá? Aí. Então essa lâmpada ela consome em torno aí de 1.9 ampere, mais ou menos, 2 ampere, né? Vamos dizer assim. Certo? Vocês podem ver que ele cai um pouco ali a voltagem, ó. Ele caiu aí, ó, 0.200 mA. Ele caiu ali, tá? Certo? Bom, isso aqui é só para vocês verem que aqui consumiu 2 ampere, quase 2 ampere, né, com essa lâmpada aqui, certo? Como eu disse para vocês, essa fonte aqui, ela ficou tão robusta, né, tão boa, que dá até para carregar a bateria de carro. Eu já carreguei bateria de carro do meu pai, já carreguei bateria de carro da minha namorada, certo? Já carreguei a minha bateria, certo? Então é uma fonte que ficou bem robusta, dá para carregar até bateria de carro, tá? Para vocês terem uma ideia aí da eficiência, né, e vamos dizer assim, da utilidade, né, da fonte, de uma fonte desse porte aqui, né, em casa. Você pode alimentar os seus circuitos, né, seus projetos, você pode alimentar com ela, certo? Ela só não tem ajuste de corrente, né? Eu ainda quero fazer uma com ajuste de corrente para mim nessa potência de 10 ampere, 15 ampere, eu quero fazer. Eu até tenho componente aí para fazer, tenho transformador, tenho as outras coisas para fazer. E quando fizer, pode ter certeza que eu vou estar mostrando aqui no canal, tá bom? Pessoal, esse foi mais um vídeo do canal aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? E peço para vocês mais uma vez aí, deixem um like, compartilhem, tá? Vai estar ajudando a gente aí, né? Vai estar fortalecendo o canal aí, tá bom?
Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.